Boa noite, pessoal! Hoje a gente vai aprender sobre volumetria de precipitação. Essa é a nossa 10ª aula, continuando aí na parte de titulações, e a gente vai ver a titulação com precipitação agora. Então, aqui a gente vai falar sobre volumetria de precipitação. O que é a volumetria de precipitação? A volumetria de precipitação é um método volumétrico que se baseia na formação de um composto pouco solúvel. Se esse composto é pouco solúvel e tem uma baixa solubilidade, ele vai formar precipitado, certo? E a isso a gente chama de titulação de precipitação. Ela é utilizada para determinar haletos e alguns íons metálicos. Para isso que a gente utiliza a titulação de precipitação. E para isso é preciso que ela se processe num tempo relativamente curto e também seja um composto que seja suficientemente insolúvel para ele poder precipitar no fundo. Então, essas são as definições de volumetria de precipitação. A maneira mais conveniente de saber se a titulação é viável ou não, é um mesmo para avaliar, né, se teve um erro cometido, é através da curva da titulação. Então, vai se construir uma curva de titulação, aí através dessa curva você vai ver se a titulação de precipitação ela é viável ou não, ou se cometeu algum erro, né, usando um indicador errado ou coisa assim. Curva de titulação. Nas curvas de titulação, o reagente precipitante que a gente utiliza é o nitrato de prata, certo? E ele é empregado para determinar haletos e ânions semelhantes aos haletos, como exemplo o cianato, cianeto. E os métodos com base no nitrato de prata são chamados de métodos argentométricos. Então, o método argentométrico, ele é um tipo de volumetria de precipitação, tá? Que a gente utiliza os nitratos de prata, tá? Para poder precipitar. A prata, no latim, é argento, por isso que o nome é argentométrico. Então, aqui a gente tem um exemplo lá na titulação. O nitrato de prata, ele vai na nossa bureta, e no NMR aqui a gente tem uma solução de cloreto de sódio. A concentração que a gente utiliza aqui é do íon Ag+, que é o íon da prata, tá? E a curva de titulação representa a variação logarítmica da concentração, geralmente da prata, em função do volume. Então, a hora que vocês verem o gráfico da curva da titulação, você vai ver que é a concentração do íon Ag+, que é o íon da prata, em função do volume do titulante. Então, lembra do pH que a gente utilizou? Então, aqui a gente vai ver, seria o P da prata, que é o menos log da concentração de prata, que seria o pH da prata, do íon de prata, versus o volume. Então, vai estar aqui na nossa curva de titulação. Então, aqui a gente tem o pH da prata, do íon prata, e a quantidade aqui em volume do nitrato de prata, e a gente vai traçar a nossa curva de titulação. O que tem coisas que afetam a curva de titulação. A primeira coisa que afeta a curva de titulação é a concentração dos reagentes. Então, quanto maior a concentração de reagente, maior a inflexão da curva, e o ponto final será mais nítido. Então, quanto mais concentrado for o reagente, mais fácil vai ficar de ver o ponto final, certo? E aqui esse pontinho é o ponto de equivalência, é o nosso ponto final aqui nessa parte aqui, quando tem a viragem lá. Lembra da volumetria de neutralização? Lá no caso, quando ocorria a viragem, é que neutralizou. Aqui, o nosso ponto de viragem está aqui, e quanto mais concentrado for nosso reagente, mais fácil vai ficar de ver esse ponto final, certo? A solubilidade do precipitado formado é outra coisa importante. O KPS é o nosso coeficiente de solubilidade. Ele deve ser menor do que 10 elevado a menos 10 para poder ser obtido um resultado satisfatório. Então, a substância
você vai ter que utilizar lá o KPS, que é o coeficiente de solubilidade dele, e se ele for menor que 10 elevado a menos 10, você vai conseguir um resultado legal na volumetria de precipitação. Agora, se ele for maior do que isso, não serve a volumetria de precipitação, tem que utilizar outro método volumétrico. Um segundo fator que também afeta na nossa curva de titulação é o KPS do precipitado, como a gente viu. Então, quanto menor o KPS, mais a relação vai ser completa e maior a flexão da curva. E o ponto final vai ser mais nítido. Então, quanto maior ele for, a reação não vai ser tão completa. Aqui a gente tem exemplo aqui, ó. 8,3 vezes 10 a menos 17. E esse outro aqui, o KPS é 5,2 vezes 10 a menos 13. Então, quanto menor, tá vendo que aqui, esse aqui é bem menor do que isso aqui, 10 a menos 17, quer dizer que o número é menor. Então, maior inflexão, isso aqui se chama inflexão. Maior inflexão da curva, mais completa a reação e é mais nítido de você ver um ponto final. Esse daqui tem um valor de KPS mais alto, tá vendo? Nem tem inflexão na curva e você não vai conseguir ver direito o ponto final. Tem 3 tipos de pontos finais que são encontrados na titulação de nitrato de prata: o químico, o potenciométrico e o amperométrico. O ponto final potenciométrico é obtido pela diferença de potencial, que vocês viram já, alguns viram em físico-química, outros vão ver, que é a nossa diferença de potencial, que entre o eletrodo de prata e o eletrodo referência, cujo potencial é constante e dependente do reagente adicionado. Que é isso? A diferença de potencial a gente vê pela eletronegatividade. Então, o método potenciométrico, a gente utiliza a diferença de potencial. A gente não vai utilizar o método potenciométrico, é só para informação mesmo de vocês. E o amperométrico, ele é obtido através da corrente gerada. A gente também não vai ver o amperométrico. Esses dois aqui são mais para informações, para saber o que é. Agora, o químico, o método químico, é o que nós vamos utilizar. Então, o ponto final produzido por um indicador químico consiste na variação de cor, ocasionalmente no aparecimento ou desaparecimento da turbidez na solução titulada. Então, como a gente viu em neutralização, nesse também ocorre a mudança de cor. Os requisitos para o indicador ser empregado. O que precisa para você utilizar um indicador na volumetria de precipitação? Qual indicador você vai utilizar? O que ele precisa ter? Ele precisa ter a variação de cor, deve ocorrer numa limitada função, porque tem variação de cor. Cada indicador, ela tem uma variação, ela muda de cor, uma certa determinada faixa de pH. Então, você tem que escolher o reagente de acordo com a substância que você vai utilizar. Porque se você escolher um indicador que a faixa de viragem dele é fora do pH da substância que você está utilizando, ele não vai virar, não vai mudar de cor e você vai ficar ali o dia inteiro e não vai resolver. A alteração de cor deve acontecer dentro da parte de variação abrupta da curva de titulação do analito. É o que eu falei, vai variar na faixa de pH. Tem 3 formas de detectar o ponto final, utilizando íons de prata na precipitação. Quais são eles? O método de Mohr, que vai ocorrer a formação de um precipitado. Então, quando ocorrer o precipitado, ocorreu o ponto final. O método de Vollard, que vai ocorrer a formação de complexos coloridos. E o método de Fajans, que vai ser através dos indicadores de adsorção. Nós vamos ver esses 3 métodos na próxima aula. Depois, a gente vai aprender a calcular a concentração do titulado de acordo com cada um desses métodos, tá? Cada um vai utilizar uma conta diferente, a gente vai aprender as 3. Então, hoje foi para apresentar para vocês a volumetria de precipitação, ver o que para vocês saberem que você utiliza o nitrato de prata para poder fazer a titulação de precipitação e que tem 3 métodos para poder fazer essa titulação de precipitação. A gente vai ver um de cada e depois vai aprender a calcular um de cada.
Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!